Vereador Carlos Evaristo da Silva. Presente. Vereador Carlos Lucareschi. Vereadora Ana Carina Pirillo Rodrigues, presente. Presente. Cláudio Kio Miaki. Vereador Clodoaldo Aparecido de Moraes. Vereador Emerson Hong. Vereador Francisco Maci Bezerra de Melo, filho, presente. Vereador Eduígues Ferreira Martins, presente. Vereador Jean Lopes, da primeira secretaria. Vereador Juliano Junab, presente. Vereador Marcos Tavares Furlan. Vereador Mauro Luiz Claudino de Araújo, presente. Vereador Odete Rodrigues Alves Souza, presente. Vereador Pedro Hideki Komura. Vereador Protássio Ribeiro Nogueira, presente. Vereador Rinaldo Sadal Sakai, presente. Vereador Roberto Varença Lima, presente. Vereador Rubens Benedito Fernandes. Vereadora Vera Lúcia Nogueira Rainha do Prado. Vereador Périx Ramalho Bauab, presente. Vereador Benedito Tabaté Guimarães, presente. Vereador Carlos Lucareschi, presente. Senhor presidente, 16 dos senhores vereadores presentes. 16 dos senhores vereadores se encontram-se presentes, a coro regimental. Pedindo a proteção de Deus, declaro abertos o trabalho da presente sessão. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos papéis constando do expediente. Senhor independente de deliberação, né? Papéis independentes de deliberação. Senhor presidente, não há papéis independentes de deliberação. Dependentes. Papéis dependentes de deliberação. Projeto de lei número 27/2015, de autoria do nobre vereador Eduígues Ferreira Martins, vereador do PT, que dispõe sobre as alterações e denominações de vias públicas. Projeto de lei. Projeto de lei número 27/2015, de autoria do vereador Eduígues Ferreira Martins. Consulta plenária se considera objeto de deliberação. Tá bom. Nenhum dos seus vereadores se manifestando contrário, considera objeto de deliberação, está considerado objeto de deliberação e encaminha as comissões, a assessoria jurídica e as comissões pertinentes desta casa. Projeto de lei número 28/2015, que altera o dispositivo da lei número 6.882, de 10 de janeiro de 2014, e da outras providências, de autoria dos seguintes vereadores: Emerson Hong, vereador do PR, e Francisco Moacir Bezerra de Melo Filho, vereador do PSB. Solicito ao primeiro secretário anotar a presença do vereador Furlan. Anotada a presença do vereador Furlan. Consulta plenária se considera objeto de deliberação, projeto de lei número 28/2015, de autoria dos vereadores Emerson Hong e Francisco Moacir de Bezerra de Melo Filho. Nenhum dos seus vereadores se manifestando contrário, está considerado objeto de deliberação, encaminha a assessoria jurídica e as comissões pertinentes desta casa. Projeto de decreto legislativo. Solicito ao primeiro secretário anotar a presença do vereador Cláudio Miaki. Anotado a presença do vereador Cláudio Kio Miaki, senhor presidente. Continuando, senhor presidente. Os projetos. E também a presença da vereadora Vera Rainho. Anotada a presença da vereadora Vera Rainho. Tá bom. Projeto de decreto legislativo número 5/2015, que dispõe sobre a outorga de título honorífico de honra ao mérito à Igreja Batista Jardim Esperança, IBAGE, e da outras providências. Iniciativa desse vereador Jean Lopes. Consulta plenária se considera objeto de deliberação. Projeto decreto legislativo número 5, de autoria do nobre vereador Jean Carlos Lopes.
Nenhum de seus vereadores se manifestando contrário, está considerado objeto de deliberação, encaminha a assessoria jurídica e as comissões pertinentes desta Casa. Requerimento número 27/2015. Coleia do plenário. Secretaria Municipal de Transporte de Mogi das Cruzes vem realizando com frequência mudança nas vias públicas visando garantir aos cidadãos mogianos segurança e mobilidade urbana. Fato é que, em algumas situações, os veículos ficam privilegiados em detrimento dos pedestres. Assim, acontece o contexto que passo a expor. Sendo assim, requer a mesa, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido do outro plenário, seja oficiado o senhor prefeito municipal para que determine a Secretaria de Transporte Municipal informar o que segue. Qual o projeto em pauta para viabilizar o meu livre de passeio naquele local? Quais as medidas serão adotadas para diminuir a velocidade empregada no local pelos veículos que por ali trafegam? Plenário, vereador Luiz Beraldo de Miranda, 12 de fevereiro de 2015, de autoria do vereador Marcos Furlan, vereador PV. Solicito ao primeiro secretário anotar a presença do vereador Bibo. Anotada a presença do vereador Rubens Benedito Fernandes, o Bibo. Coloco em discussão o requerimento número 27/2015, de autoria do vereador Marcos Furlan. Está em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontra. Está aprovado. Requerimento número 028/2015. Egrégio plenário. Considerando a importância do transporte público, que é essencial para o funcionamento da cidade, por promover a inclusão, o desenvolvimento sustentável, o desenvolvimento urbano, requer a mesa diretiva obedecida às formalidades regimentais ouvido do outro plenário, nos termos do artigo 210, a resolução no de 23 de abril de 2001, regimento interno com inciso 12º do artigo 52 e o inciso 18º do artigo 104 da Lei Orgânica do Município, seja oficial de serviço o senhor prefeito Marco Bertolero para que remeter a casa as seguintes informações. Se existe algum plano de expansão para novos itinerários. Plenário, vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 25 de fevereiro de 2015, vereador PV. Caio. Coloco em discussão o requerimento número 28/2015. Está em discussão. Encerrada a discussão. Peço a palavra. Com a palavra o vereador Eduígues Ferreira Martins. Senhor presidente, boa tarde. Senhores e senhoras vereadores e vereadoras, boa tarde. Eu vejo que é um requerimento de informação sobre o transporte coletivo em nossa cidade. Embora eu acho que outros questionamentos poderiam ter sido feitos nesse requerimento, vereador Caio Cunha. Mas, de qualquer maneira, eu quero parabenizar a Vossa Senhoria, porque eu estou achando que, se é somente este item, vereador, eu acho um requerimento muito frágil. Apenas haverá expansão das linhas de ônibus na cidade. Nós temos que abrir a caixa preta do transporte coletivo. Temos que saber o custo, a planilha de custo. Nós temos que saber o que essa isenção significa para os cofres da nossa cidade. Então, Vossa Excelência questiona, pura e simplesmente, se haverá expansão nas linhas de ônibus. Eu gostaria aqui de abrir o debate, senhor presidente, porque eu acho um requerimento frágil, salvo-se. Pois não, vereador. Presidente, eu gostaria que o primeiro secretário ele lesse as demais perguntas do requerimento, porque não foi somente essa pergunta do requerimento feita. Eu vou solicitar ao primeiro secretário que faça a leitura dos itens 1 até o 4. Tendo em vista que o aumento de 16,67% foi acima do esperado e teve como justificativo o não aumento da tarifa por 2 anos, 2013 e 2014,
Por qual motivo deve-se manter a isenção de tributos municipais? Exemplo, ISS. 2. Quantas notificações e autuações foram emitidas nos anos de 2013, 2014 e 2015? Informar a empresa o motivo e itinerário. 3. Qual o valor arrecadado mensalmente pelo município em virtude das atuações ocorridas nos anos 2013, 2014 e 2015? Existe algum plano de expansão para novos itinerários? Em caso positivo, informar quais e o prazo para sua implantação. Em caso negativo, informar os empecilhos para a realização do mesmo. Bom, presidente, eu fiz esse requerimento, como na semana passada eu havia dito, que caso não viesse uma resposta até segunda-feira, sobre o ofício que eu fiz em janeiro, eu iria apresentar um requerimento. Realmente a resposta era segunda-feira, no final da tarde, ela veio. Mas ela veio pura e simplesmente falando, a resposta está no link tal, no site da prefeitura. Então eu estou pedindo mais esclarecimento. Eu já tinha acessado esse link ele não tem as informações que eu quero e preciso, que a população ela precisa. Então eu estou fazendo esse requerimento pedindo as informações cabíveis para esclarecer para que a Câmara tenha maior informação sobre esses dados do transporte público de Mogi das Cruzes. Peço a palavra, senhor presidente. Palavra, vereador Eduígues Ferreira Martins. Senhor presidente, pode ser um excesso de formalidade, mas eu fiquei muito feliz quando eu vi o nosso primeiro secretário, Jean Lopes, fazer a leitura do requerimento, e eu achei que seria um desperdício diante de toda a problemática que vive o transporte coletivo em nossa cidade, que não fosse um requerimento mais profundo. E aí eu fico feliz da iniciativa do nobre vereador Caio Cunha de ir mais profundamente. E quero ser solidário com o vereador. Acho que a prefeitura, pela lei orgânica do município, ela tem a obrigação de prestar os esclarecimentos. E na visão desse vereador, não é dizer, vai em link tal. Porque na visão desse vereador, o requerimento de informação dessa casa, a prefeitura, segundo a lei orgânica, tem a obrigatoriedade Só para informar o vereador. de responder. Só para informar o vereador. Não é requerimento dessa casa, não. Ele fez um requerimento pessoal com a prefeitura. Ele fez um ofício, não é requerimento. E agora... Agora é requerimento. E agora um requerimento que, com certeza, será aprovado pelo plenário dessa casa, e a prefeitura não pode ficar, vá no link tal, como se o vereador não tivesse essa prerrogativa legal de usar o regimento, de usar a lei orgânica para exigir as informações. Portanto, eu quero parabenizar o vereador Caio Cunha, que nós poderemos, a partir daí, ter informações mais profundas sobre a isenção de ISS e outros itens importantes para a nossa cidade. Muito obrigado. Continua em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado. A palavra para a declaração de voto, o novo vereador Francisco Moacir Bezerra de Melo Filho. Presidente, na sessão de ontem, o vereador, acho que foi ontem, né? Foi a sessão de ontem, ele fez uma reclamação com relação a um requerimento que tinha apresentado. Quarta-feira da semana passada. Apresentado passada. não nessa casa, ele tinha mandado um requerimento um ofício para a prefeitura, fazendo algumas solicitações. O que nós queremos aqui, o meu pedido de palavra, presidente, é simplesmente para dizer o seguinte: esta casa sempre respeitou os colegas. E o que nós assumimos com o vereador Caio Cunha, no dia que ele fez a reclamação dele aqui, nós realmente cumprimos. Nós não precisamos aqui fazer nenhum tipo de discurso, absolutamente nada. Simplesmente de dizer que a Câmara de Mogi das Cruzes inteira aprovou o requerimento do vereador Caio Cunha conforme ele tinha sido solicitado. Então, eu acho que foi cumpridas as formalidades legais e está aí, e vão ter que responder para o vereador Caio Cunha dentro daquilo que a prefeitura tem de documentos e essas coisas para que ele tenha conhecimento de tudo. Era só nesse aspecto para dizer que são duas coisas distintas, um ofício e um requerimento. Obrigado. Já aprovei, já. Senhor presidente,
Senhor presidente, vou conseguir a minha presença. Solicitar ao primeiro secretário notar a presença do vereador Emerson do Posto de Saúde. Senhor Anotada a presidente. presença do vereador Emerson Hong. Levantar a questão de ordem, vereador Mauro Araújo. Eu quero estar na discussão do requerimento, né? Está na discussão do... Não, já aprovou e o doutor Francisco falou em declaração de voto. Está aprovado. Pode ler, Nino? Tudo bem? Requerimento 029/2015, colhendo plenário. A cidade de Mogi das Cruzes, integrante do sistema produtor do Alto Tietê, SPAT, vem sofrendo dia a dia as consequências da crise hídrica que assola o estado de São Paulo nos últimos tempos, com os reservatórios atingindo as médias mais baixas das últimas décadas. O cenário que temos nas represas de nossa região é alarmante. A água, que outrora existia em abundância, agora é escassa e rara. Posto isso, a Câmara Municipal de Mogi das Cruzes sempre se manteve ativa à frente dos trabalhos pertinentes à crise hídrica, adotando postura proativa para defender nossos recursos hídricos e também avaliar maneiras de minimizar eventuais impactos negativos à população mogiana. Em recente reunião ocorrida na Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, o Serviço Municipal de Água e Esgoto, SEMAI, apresentou o detalhamento da situação atual do abastecimento da nossa cidade. Foi um encontro que marcou os trabalhos da Supercomissão da Água em âmbito municipal e que, por consequência, gerou uma série de questionamentos e deliberações que pontuamos a seguir. 1. Solicitamos ao SEMAI o histórico diário desde o mês de setembro de 2014 da cota de captação da SR2. Pedimos as cópias de apresentação feita pelo SEMAI na data de 23 de 2 de 2014, assim como a cópia da apresentação feita junto à Secretaria Estadual de Recursos Hídricos. O envio de relatórios mensais a partir de janeiro de 2014, elencando a quantidade de vazamentos detectados e noticiados, além dos concertos realizados com a respectiva data e local. O envio de relatórios mensais desde janeiro de 2014, contendo a quantidade de ligações clandestinas detectadas, as infrações emitidas e o valor das multas aplicadas. Solicitamos, sobretudo, que as informações prestadas pelo SEMAI nos itens 1, 3 e 4, supracitados, sejam fornecidas continuamente até o final deste ano de 2015. Em razão dos motivos acima expostos, apresentamos o presente trabalho legislativo, no qual requeremos a mesa diretiva, obedecidas as formalidades regimentais, e ouvido o soberano plenário, que se oficie o prefeito municipal de Mogi das Cruzes, Marco Aurélio Bertaioli, para que tais apontamentos sejam encaminhados e devidamente respondidos pelo SEMAI. Autarquia Municipal. Plenário vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 25 de fevereiro de 2015. Antônio Lino da Silva, presidente. Benedito Taubaté Guimarães, vereador do PMDB, Caio Cunha, PV, Carlos Evaristo, vereador do PSD, Emerson Hong, PR, Juliano Abe, PSD, Marcos Furlan, PV, Mauro Araújo, PMDB, Protássio Nogueira, PSD, Sinaldo Sadal Sakai, PR, Roberto Valença Lima, vereador do PR. Vou colocar em discussão o requerimento número 29 de 2015, só para informar o plenário, aos vereadores e senhoras vereadoras. Esse aqui é um trabalho que foi feito naquela comissão que nós tivemos uma reunião segunda-feira com o diretor do SEMAI, do qual foi extraído esse documento que nós estamos enviando à Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes. Está em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontra. Está aprovado. Requerimento número 30/2015, egrégio plenário. O Grupo Shibata, empresa dedicada ao comércio de atacado de produtos em geral, com predominância em produtos alimentícios, com sede em Mogi das Cruzes, iniciaram suas atividades comerciais no ramo de supermercado no ano de 1976, sendo a sua primeira loja instalada no bairro do Socorro, em nossa cidade, que ficou conhecido carinhosamente como Chibatinha. Mogi das Cruzes se orgulha em ter como um dos principais estabelecimentos comerciais a rede Shibata e suas diversas lojas em diversos segmentos comerciais na região, tais como supermercados, hipermercados, restaurantes, lanchonetes, farmácias, empórios e lojas especializadas em presentes que orgulhosamente recebem a marca Shibata. A rede Shibata conta com uma equipe de colaboradores competentes e dispostos a servir,
Para isso, os funcionários são conscientizados, orientados, treinados para o melhor funcionamento de suas funções operacionais. Faço o relato é que requeiro à mesa diretiva obedecidas formalidades de estilo e ouvidas nobres pares que sejam consignadas na ata dos trabalhos da presente sessão ordinária votos de aplauso e congratulações para o Grupo Shibata, que tem o seu comando o senhor João Shibata, que junto com seus irmãos Antônio Shibata e Paulo Shibata, responsável pelo sucesso e projeção dessa marca, inauguraram em 26 de fevereiro próximo a 16ª loja de supermercado, desta vez na cidade de Ferraz de Vasconcelos, cujo marco é de muita relevância, não somente para os referidos empresários, mas por toda a sociedade mogiana e região, cujo reconhecimento são, em particular, pelos relevantes trabalhos prestados ao nosso município. Plenário, vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 25 de fevereiro de 2015, vereador Cláudio Miak, PSDB. Coloco em discussão o requerimento número 30/2015, de autoria do nobre vereador Cláudio Miak. Está em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como se encontra. Está aprovado. Proposições publicadas. Indicações de número 98/2015 a 113/2015, de autoria dos senhores vereadores. Coloco em discussão as indicações de número 98/2015 a 107/2015, dos senhores vereadores e vereadoras. Está em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como se encontra. Está aprovado. Senhor presidente, não há mais papéis no expediente. Não havendo mais papéis para ser tratado no expediente, esta presidência concede a palavra à primeira vereadora inscrita, a vereadora Odete Rodrigues Alves Souza. Vossa Excelência está com a palavra. Presidente, nobres vereadores, a imprensa aqui presente, nós temos debatido nesse plenário inúmeras vezes a situação da dificuldade da água no nosso município. Falamos a semana passada, vereador Protásio, falamos a semana passada em relação à rede de água, do atendimento, dos vazamentos, da qualidade da rede de água que abastece a nossa cidade hoje. Tubos antigos, tubos de ferro, né? Essa vereadora, por diversas vezes, já fez esse comentário no plenário. Na época, eu sempre fui muito precisa e pontual, presidente, porque a situação se encontrava no Mogi Moderno. Hoje, presidente, eu estive fazendo uma visita a uma pessoa nas imediações aqui da Francisco Straub, junto com a Capitão Manuel Rude, aqui no centro. E, pasmem, senhores vereadores, ao usar o toalete, eu estranhei a água do vaso sanitário. Dado a descarga, permaneceu aquela água com aquela coloração. Eu estranhei, como eu já tenho a experiência do Mogi Moderno, pedi um copo de água. E foi servido a essa vereadora um copo de água. Desta maneira, presidente, senhores vereadores, a água que foi servida foi desta maneira. Vereadora, a senhora prefere a água da torneira do SEMAI ou a senhora prefere uma água comprada? Esta garrafa não é água de chá, é a água da torneira da cozinha da casa onde eu estava. Não é chá, é água da torneira da cozinha. Então, nós já tivemos inúmeros problemas. Nessa casa existe caixa d'água. Na minha casa, no Mogi Moderno, eu tinha que lavar a caixa d'água 3 vezes por... Não, de cada 3 meses... E a população não sabe mais o que fazer. Porque na torneira da cozinha saiu uma água com essa coloração, presidente. Como fazer alimento?
como beber desta água. Então, assim, uma dificuldade imensa. Essa água foi colhida há 2h30 atrás. Eu fiquei indignada, eu não tinha resposta, vereador, para essa situação. E é difícil, porque cada vez mais nós nos encontramos em situação constrangedora e uma dificuldade que é uma realidade na torneira do Mogiano. Há quantos anos nós temos essa tubulação do SEMAI no nosso município? Qual é o investimento que nós temos para a solução disso? Quantas ruas e quantos vazamentos nós temos em plenas avenidas, subidas, principalmente do bairro do Mogi Moderno, que corre a céu aberto? Você não tem pressão de água. Quer dizer, é uma dificuldade, além da falta. É vergonhoso, vereadores, deparar com uma situação dessa na casa de um munícipe. Então, isso me deixou indignada na manhã de hoje. E o que dizer para uma pessoa dessa para poder fazer a alimentação dentro da sua casa? Há 15 dias ela cozinha com água comprada. Há 15 dias ela cozinha com água comprada. É lamentável essa situação. Então, eu fiz questão de trazer isso a pedido dela, para que todos tivéssemos ciência disso. E o que é que o SEMAI pode fazer? Quando essa situação era do bairro do Mogi Moderno, a situação era de que essa vereadora não limpava a caixa d'água, porque eu dizia da minha própria casa. Agora, hoje, nós estamos trazendo um problema aqui, da Vila Oliveira. Então, assim, é lamentável isso. Eu não tive resposta para dar a ela, e nós não temos, a não ser a tubulação antiga que apresenta nessa cidade ainda hoje. E qual é o investimento para isso? Então, essa é a nossa maior preocupação, porque nós não temos resposta para dar para os munícipes. Mas fica aqui a minha indignação, a solicitação da pessoa mediante essa realidade. É lamentável, mas é a nossa realidade. Obrigada, presidente. Essa presidência que agradece. Segundo o vereador inscrito para falar, o vereador Marcos Furlan. Vossa Excelência está com a palavra. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, público aqui presente, aos espectadores aí da Câmara, né, através da internet. O motivo da minha fala hoje, senhor presidente, é um requerimento que foi apresentado por esse vereador na data de hoje, aprovado pelos nobres vereadores, quanto à rua Dom Antônio Cândido Alvarenga e o seu cruzamento, que é Ricardo Vilela. É sabido, é consabido aqui por todos, que aquele cruzamento é um dos mais perigosos da nossa cidade. E esse vereador aqui, antes de fazer qualquer requerimento, tenta esgotar as possibilidades. Envia as indicações com a aprovação do plenário, conversa com os secretários, e nós temos sido abordados, estamos recebendo os comerciantes da rua Dom Antônio Cândido Alvarenga, reclamando da velocidade dos carros, dos ônibus. Até a última conversa minha com o secretário Chiol, ele falou que não poderia voltar o estacionamento ali da Dom Antônio Cândido Alvarenga, que era um pedido dos comerciantes, em virtude para não diminuir a velocidade dos ônibus. E a gente vê que cada dia, todos os dias praticamente, acontece pequenos acidentes nessas ruas, na Dom Antônio Cândido Alvarenga, nesse cruzamento com a Ricardo Vilela. E essa semana, um comerciante da Dom Antônio Cândido Alvarenga com o Ricardo Vilela, é um comerciante novo, que adquiriu o restaurante de um outro comerciante que acabou desistindo de ter seu comércio ali por causa dos acidentes que aconteciam ali, por seu comércio já ter sofrido esses acidentes, adotou uma medida extrema. Eu até fotografei, vou pedir para o Marcelo colocar as fotos. Ele colocou esses postes na calçada para proteger o seu estabelecimento, ali na Dom Antônio Cândido Alvarenga, para amenizar o seu medo do seu comércio ser prejudicado mais uma vez, como foi o antigo comerciante do local. A gente sabe que não pode, né? A gente
deu essa orientação a ele, mas ele, assim, por pensamento empírico, pela vontade de tentar resolver algum problema, acabou cometendo esse deslize, mas querendo proteger não só a si, não só seu estabelecimento, mas os fregueses, os pedestres que passam na rua. Nessa rua, como eu falei, foi suprimido, só um minutinho, vereador, foi suprimido o estacionamento. Não há mais possibilidade de estacionar na Dom Antônio Cândido Alvarenga. Ali virou uma pista de corrida. São 3 faixas de rolamento, ônibus passa muito rápido, os carros passam muito rápido, e o pedestre, que tem que ser, de acordo com qualquer norma de trânsito, o pedestre tem que ser beneficiado, o pedestre tem que ser protegido. A calçada, ou seja, o passeio, continua estreito, continua apertado, e as faixas de rolamento aí cada vez está privilegiando cada vez mais os carros. Então, como eu falei, esse vereador, acredito que outros vereadores também já fizeram indicações, já pediram alguma providência, uma providência, não sei se é preventiva ou até reativa, porque nesse local há vários acidentes, e a Secretaria Municipal de Transportes não tem feito nada a contento. Permite uma vereador Mauro. Acho que eu sou o próximo inscrito e eu vou falar um pouquinho a respeito de algumas coisas, senhor presidente, que acontecem e a gente não se atenta no momento, vereador Fulano. Acho que o assunto que Vossa Excelência traz é de suma importância, mas a gente tem que entender o porquê de certas coisas, senhor presidente. A cidade de Mogi das Cruzes está desde novembro do mês passado sem radares. Desde novembro. A prefeitura deixou vencer o contrato e não fez nova licitação. Um absurdo. Eu ontem estava conversando com o vereador Juliano Abbe. Semana passada, morreu 2 jovens lá na rua Doutor Deodato por causa de um acidente de excesso de velocidade, senhor presidente. Se os radares estivessem na cidade, tenho certeza absoluta que o número de acidentes aumentou. Tenho certeza. Mas o absurdo maior é quando a gente fala, às vezes, e tem que tomar cuidado, é aquela questão, eu vou falar sobre aquela questão do superávit daqui um pouquinho. Vereador Furlan, Mogi deixou de arrecadar, o ano passado, 110 milhões de reais do que era previsto. Estou aqui com o papel, vou mostrar o relatório da Secretaria Municipal de Finanças. E o orçamento da Secretaria de Transporte para esse ano é menor que 2014, que foi menor do que em 2013. Então é o seguinte, se não se tem dinheiro, então não adianta o vereador pedir para instalar uma lombada eletrônica. O vereador Antônio Lino conhece bem, o presidente dessa casa, a descida ali da Avenida Japão, entre o Jardim Universo e Brás Cubas ali, onde fizeram uma agência da Caixa Econômica Federal. As pessoas descem a 100 por hora ali naquela região na curva. A população também colocou lá as linhas de ferro na calçada. Pode olhar, todas já foram batidas. Todas, sem exceção, que é aquela curva lá. Mas a gente pede, vereador Furlan, os vereadores fazem o papel dele. População hoje me cobrando via as mídias sociais. Eu falei, eu vou continuar fazendo o que eu posso fazer. Vereador não instala a lombada. Vereador solicita que seja feita a instalação. Vereador não põe radar. Ele solicita que seja instalada a instalação. E a gente chega aqui em plenário e cobra determinadas situações. Não pode uma cidade de 450 mil habitantes, importante, ficar 5 meses com o contrato vencido, por falta de dinheiro. Não pode. Aí você pede, a hora que morrer um cidadão, vai processar a administração municipal, responsabilizar por omissão. Infelizmente, é o que está acontecendo, senhor presidente. Infelizmente está acontecendo, vereador Fulano. A gente fala, os cidadãos cobram a Câmara Municipal, nós somos o elo. Mas vai falar o quê? O senhor vai prometer a instalação de uma lombada eletrônica ali, de um radar? Não tem na cidade, não tem contrato. Como que o senhor vai prometer? Quando fizer uma licitação, no futuro, colocar onde já estava, eu vou colocar uma nova. Vereador, eu não sei nem se... Só um minutinho, vereador Caio. Eu não sei nem se a lombada é o ideal. O que a gente pede são
é alguma providência para que não haja tantos acidentes nesse local. Essa rua, aos olhos nus, nós vemos o problema que causa cada dia, cada semana, quantos acidentes existem. Não sei se a Secretaria de Transportes vai falar que não há registros em delegacia, em boletim de ocorrência, porque pequenos acidentes as pessoas nem vão à delegacia para poder registrar esses pequenos acidentes. Eu sei que a gente tem que tomar alguma providência. Essa medida do comerciante do local, de maneira alguma eu estou apoiando, mas eu vejo que é uma atitude extrema dele, uma forma até de chamar atenção para que a Secretaria de Transportes haja. Enquanto o vereador Caio Cunha faz a sua fala, eu vou pedir para passar o vídeo aqui, que Ok. a gente pensou alguns vídeos de alguns acidentes do local, pequenos Bom, acidentes. eu imagino até que um dos vídeos do acidente que eu apresentei há um tempo atrás, esse mesmo, né, que o ônibus ele acaba se chocando ali, atravessando, porque ele está vindo em alta velocidade ali. Bom, eu quando vi o novo restaurante, né, sendo construído ali, sendo reformado, né, para inauguração, eu logo pensei, eu estava com a minha esposa e disse, esse cara é corajoso, porque já foram vários restaurantes nessa mesma esquina e praticamente todos eles, o ônibus ou algum carro invadiu lá o comércio, o restaurante. Então, eu acho que não sei se esses ferros, né, esses pedaços de ferro, ele realmente segura ali meio que o choque, mas uma coisa eu posso admitir, esse comerciante ele é muito corajoso em ter um ponto aí, já que não há nenhuma ação preventiva, alguma ação efetiva da Secretaria de Transportes para diminuir a velocidade, seja com lombada eletrônica, seja com lombada fixa, seja com fiscal, não sei como, mas alguma coisa precisa ser feita, porque não é uma exceção, não é um acidente ou outro, né? Quem passa com o mínimo de bom senso e que conhece o histórico do problema aí, sabe que esse cruzamento aí, ele é a expectativa de sempre ter um acidente por conta da velocidade, conforme o vereador Furlan ele acabou de citar, né? Parabéns pela indicação, vereador. Eu que agradeço, rápido pra mim, até vereador. usei esse vídeo que você apresentou em plenário, parte dele, para demonstrar mais uma vez o que acontece no local. Quando nós levamos o pleito à Secretaria de Transportes da possibilidade de voltar ao estacionamento aos sábados nessa via, na Dom Antônio Cândido Alvarenga, já que os comerciantes também se sentem prejudicados pela falta de clientes no local. Meu minuto, viu, presidente? A parte é 1 minuto. Pode. Vossa Excelência está Rapidamente, Só um minutinho, o só para vereador concluir, Fulano. só para concluir essa fala. Sendo que na José Bonifácio uma via arterial que também tem o mesmo tipo de trânsito e aos finais de semana há possibilidade de estacionar no local. O secretário de Transportes me disse que não poderia por causa da velocidade dos ônibus, porque essa ação diminuiria a velocidade dos ônibus. A gente entende que o transporte coletivo tem que ser privilegiado, mas também o pedestre. Já que a via não vai suportar mais o estacionamento de carro, a calçada deveria ser um pouquinho alargada, porque o pedestre corre risco por estar passando uma via que os carros passam em velocidade tão alta. Boa parte, vereador. O meu é rápido. Eu me lembro, o vereador Fulano, que no passado, o vereador Taubaté lembra, o vereador Toninho Lino, tinha uns vereadores nessa casa aqui que eles gostavam de fazer lombada bastante. Você era um dos que fazia bastante lombada aqui. Você lembra? Nós Vereador, lembramos disso. eu nunca fiz eu lombada. Eu também gostava. Eu nunca fiz, só Todo mundo solicitava. fazia. No passado, todo mundo fazia porque não tinha vereador Antonino. Aquele negocinho que multa os carros hoje, sabe? Porque aqui dali é que hoje é a grande sensação dos prefeitos, das prefeituras, é colocar negócio para multar carro. Sabe? Porque quanto mais multar, mais arrecadação tem algumas empresas e a própria prefeitura.
isso aí que acontece, eu até esse dia fui almoçar depois da inauguração, nesse restaurante, mas eu fiz questão de ficar bem no cantinho, para não chegar nenhum carro, se batesse alguém, não entrar no restaurante no lugar onde eu estava. Então eu gostaria de dizer o seguinte, o vereador, o secretário Schiol, sabe perfeitamente que o grande problema daí é Ricardo Vilela. Todo mundo sabe disso. Essa cidade inteira, vereador Caio Cunha, sabe que o grande problema é a descida da Ricardo Vilela. Tem que se colocar naquela descida da Ricardo Vilela um redutor de velocidade. Não tem jeito. Tudo bem, hoje é uma coisa que não funciona mais, que não está mais, não funciona mais, mas se não colocar um redutor de velocidade no meio daquela rua, não tenha dúvida que a gente vai continuar tendo os mesmos acidentes do passado, porque se colocar simplesmente um negocinho para multar carro lá, meu amigo, é só para entrar dinheiro no bolso do cara que colocou o aparelhinho lá. Entendeu? Era só, meu amigo vereador. Obrigado, hein? Só mais um minutinho, presidente. Eu tinha um outro assunto para falar, mas eu vou deixar para uma outra sessão. Se não me engano, na Ricardo Vilela já existe um radar, né? Embora não esteja em funcionamento por conta do contrato que ainda não foi renovado. Mas a rua Dom Antônio Cândido Alvarenga precisa ser tomada alguma providência. Como eu já falei, fizemos várias solicitações, tanto por ofício, indicação, oral. Espero que esse clamor, esse requerimento, e agradeço os vereadores que aprovaram, o nosso secretário, o nosso prefeito se sensibilize e tome alguma medida que seja preventiva ou reativa, não sei, porque já aconteceram vários acidentes no local. Vereador, muito obrigado. Só para ilustrar a fala de Vossa Excelência, aqueles 2 carros lá, na hora que bateu, eu era o primeiro carro descendo a Ricardo Vilela. O carro branco, ele ia passar reto. O outro carro entrou, fez a conversão à esquerda. Os 2 estavam errados ali. Então, os 2 estavam do lado contrário. Então, aquele acidente ali, eu presenciei que eu estava descendo a Ricardo Vilela. Eu estava no primeiro carro. Inclusive, até, eu não desci mais a Ricardo Vilela. Eu virei em sentido da prefeitura, fiz o contorno lá no viaduto. Aí, isso aí, ó. Esse carro azul, ele tinha que estar do lado de cá e o outro do lado de lá. E aí, fizeram a conversão do mesmo lado e acabaram se batendo ali, naquele sentido ali, ó. Eu era o carro descendo a Ricardo Vilela, na parte de cima lá. Imprudências existem, mas a gente não sabe justifica. também porque... não justifica, porque são muitos acidentes. Infelizmente, eu não consegui captá-los, todos aqui para apresentar em plenário. Muito obrigado. Nada. Eu que agradeço. Terceiro vereador inscrito para falar, o vereador Mauro Claudino de Araújo. Vossa Excelência está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Quero voltar, senhor presidente, à fala nessa tarde. Eu estava conversando com os jornalistas ali um pouco a respeito dos buracos da cidade. E a jornalista veio me perguntar, ela disse que hoje fez um tour pela cidade de Mogi das Cruzes. Eu falei que é um tour de aventura, entendeu? É um tour de aventura que a gente faz hoje pela cidade de Mogi das Cruzes. Qual o motivo que eu achava por que a cidade está com tantos buracos, senhor presidente? E eu fui bem claro com a jornalista, Sabrina, do Diário de Mogi, dizendo que é falta de dinheiro, falta de investimento. Já falei aqui, algumas semanas atrás, até me confundi, falando da questão do superávit orçamentário, porque é o seguinte, o superávit orçamentário, ele realmente aconteceu, o vereador Sadal Sakai, que é presidente da Comissão de Finanças, e quero agradecer que Vossa Excelência encaminhou cópia do relatório que vai ser apresentado na próxima sexta-feira, aqui na Câmara Municipal, em audiência pública. Mas é claro, você corta investimento, vereador Chico Bezerra. Você arrecada menos e você gasta menos. Você cortou os investimentos. O que a cidade de Mogi das Cruzes fez foi cortar os investimentos na cidade. Do total previsto, senhor presidente e nobres vereadores, eu queria chamar a atenção dos vereadores. Estava previsto para ser arrecadado no ano de 2014 1
21.873.000 reais, vereador Cláudio. E pasmem, senhores vereadores, nós arrecadamos somente 912 milhões de reais. 11% a menos. Uma diferença, vereador Caio Cunha, de quase 110 milhões de reais. Não tem dinheiro para tampar buraco, para fazer novos investimentos nas vias públicas. E eu comecei a analisar, e alguns pormenores, nós vamos ter oportunidade na audiência pública de sexta-feira, eu acho importante, de discutir quais são os pontos onde a gente arrecadou menos, senhor presidente. O IPTU da nossa cidade arrecadou bem menos, o Fundo de Participação do município. O ITBI, isso mostra uma crise no setor aqui, e referente a 2013, caiu mais de 35%. Então, não se tem dinheiro. Nós podemos fazer hoje, andar pela cidade de Mogi das Cruzes, e vamos ver os buracos, e os buracos vão continuar lá. Porque o orçamento da Secretaria de Transporte baixou. Nós estamos com um orçamento hoje menor do que nós tínhamos no passado. De que jeito nós vamos fazer investimentos? O que nós precisamos é de uma política mais clara. Quando se fala em superávit, se tem 30 milhões em caixa, fica parecendo que a gente tem dinheiro para fazer investimento. Infelizmente, não é isso que está acontecendo. Nós não temos dinheiro para investir na cidade de Mogi das Cruzes. Nós precisamos fazer um esforço em conjunto, procurar convênios com o governo federal, procurar saber por que os investimentos prometidos, os financiamentos previstos, vereador Juliano Abbe, que chegaram a menos de 20% do previsto. Então, são quase 100 milhões de reais que deixaram de entrar nos cofres públicos do município, não foram feitos, para que a gente possa cobrar uma qualidade de vida melhor para a população da nossa cidade. Nós não podemos continuar aqui a passar uma imagem para a população da nossa cidade que a situação vai tudo bem. Não vai tudo bem numa cidade que arrecada 110 milhões de reais a menos do que no ano passado. Menos no momento, mesmo sendo um momento de crise. Não vai bem. Nós temos que procurar fontes alternativas, porque senão esse ano vai ser menor do que o de 2013 de novo. Nós precisamos ter condições. Nós temos uma capacidade de endividamento que nós deveríamos ter programado, ter planejado mais. Diversas grandes obras que são esperadas aqui no município ainda não saíram do papel. Não saíram ainda do papel. A duplicação da Guilherme Jorge, que vai ser a grande alça de desenvolvimento do distrito de Brás Cubas, aqui para a nossa cidade, não saiu do papel ainda. A obra que nós estamos esperando, aguardando há bastante tempo, uma obra de um investimento de quase 100 milhões de reais, a passagem subterrânea da Cabo Diogo Oliver, ainda não. Nós tínhamos a expectativa de fazer o financiamento, o governo federal não fez. Nós precisamos chamar a atenção para o que realmente está acontecendo na cidade de Mogi das Cruzes, para que a gente possa realmente intervir de forma positiva na cidade de Mogi das Cruzes. Que nós possamos trazer investimento para a cidade, trazer qualidade de vida. Não tem como conseguir qualidade de vida sem investimento. Uma coisa está atrelada à outra. Então, senhor presidente, quando eu falei aqui, e eu quero aqui dizer, a administração pública mostrou a sua seriedade, teve realmente o superávit orçamentário, mas nós deixamos de arrecadar. É uma parte ou o inteiro? A parte. É uma parte. Então, senhor presidente, eu vou permitir uma parte. Rapidamente. A parte é Como um minuto e meio. Excelência, a pessoa que está entendida aí em número, essas coisas todas, eu gostaria de saber, já que nós tivemos tanta dificuldade de fazer investimento no ano passado, eu quero saber o que Vossa Excelência pensa com relação a este ano, porque este ano a coisa vai ser muito pior, vereador Mauro Araújo. A situação de inflação, a situação de energia que sobe, é o óleo diesel que sobe, é a gasolina que sobe, são os alimentos que estão subindo, a dificuldade
dos produtos de hortifruti chegar na mesa das pessoas, o aumento de tudo isso, desemprego violentamente. A Valmet está aí praticamente querendo mandar uma infinidade de pessoas embora. A Chevrolet mandou mais de 400 funcionários, a Volkswagen não sei quantos. Então, a situação deste país, neste ano, Vossa Excelência está falando dos buracos aqui da cidade de Mogi das Cruzes. Então, se as coisas continuarem do jeito que estão, no ano que vem a gente vai ter que ser artista nessa cidade para sair de buraco. Porque ninguém está conseguindo tampar os buracos de Mogi das Cruzes. Imagina este ano, vereador Carlos Evaristo, com um investimento que deverá ser um investimento muito pouco, até porque o prefeito tem algumas prioridades de algumas obras, como a passagem de nível, o buraco lá. Então, o buraco, eu não falei o nome de ninguém, só o buraco. A passagem subterrânea. Subterrânea. Então, eu tenho certeza que as coisas não vão ser tão boas esse ano, vereador Mauro Araújo. Então, Vossa Excelência poderia também, na sua fala, que se Vossa Excelência entende com relação a esses papéis que você teve na sua mão, poderia nos dar um alento aí de como que poderá ser este ano os investimentos na nossa cidade. Eu acho, vereador Chico Bezerra, que a gente combate um momento de crise de duas formas. Ou você fica com medo e começa a cortar somente o orçamento, ou você investe para girar riquezas. A nossa cidade tem capacidade de endividamento, está muito longe da nossa capacidade de endividamento, a nossa cidade poderia, para trazer com isso investimentos para a cidade. Você moderniza um parque industrial para atrair empresas, para isso gerar impostos para frente e gerar riqueza para a cidade de Mogi das Cruzes. E faz tempo que a gente não faz isso. O vereador Caio Cunha já falou várias vezes aqui a respeito do distrito lá do Taboão. Qual a grande última obra que nós fizemos naquilo para que as indústrias queiram investir naquele local e gerar riqueza para a nossa cidade? Se a gente não tiver as ruas bem asfaltadas, as pessoas não querem vir morar aqui, não vão comprar apartamento aqui. Isso é qualidade de vida, uma coisa chama a outra. E nós precisamos ter atenção nisso. E, por último, vereador Juliano, só o único que ficou acima das expectativas foi o SEMAI, Serviço Público, arrecadou, já teve um aumento de receita acima do esperado, que já era de 10% acima de 2013, teve 6% a mais, mas nós continuamos jogando muito dinheiro para a Sabesp. O ano passado, aí, só as despesas com terceiras, que são a compra com a Sabesp, ficou em 31 milhões de reais, que nós poderíamos estar investindo na nossa capacidade da geração de água, entendeu, no nosso município, e nós atendermos a população de Brás Cubas. A gente pegou, em a cidade tratar o seu esgoto, não. Nós gastamos 31 milhões e 800 com a Sabesp, pagando na compra do fornecimento de água. Senhor presidente, o senhor concede 30 segundos, uma parte, só para encerrar esse assunto? Vossa Excelência tem todo, até alinhado ao que toda a a preocupação do vereador Mauro tem em relação à capacidade de investimentos ou à vinda de novos recursos para a nossa cidade, queria só lembrar, Vossa Excelência, da importância de nós trabalharmos os investimentos relacionados à economia verde, voltados para a compensação ambiental, que nós, cidade, município de Mogi das Cruzes, temos direito. Eu espero, na semana que vem, encerrar o processo envolvendo a Serve da Água, trazendo para o plenário o relatório final com os destaques e as considerações finais a respeito do trabalho. Mas, dentro desse cenário, eu acho que um dinheiro que nós devíamos pleitear é exatamente a produção da água que nós fazemos. O vereador Eduígues trabalhou nesse assunto lá na Assembleia Legislativa, outros deputados estaduais também tiveram isso como tema. Esse é um dinheiro que faz jus à nossa cidade de Mogi das Cruzes e nós devíamos encabeçar esse pedido novamente. Eu sei, senhor presidente, que política é relacionamento. E eu acho importante a cidade ter um bom relacionamento com o governo do Estado, vereador Cláudio Miag. Mas acho também que tem uma hora, senhor presidente, que certas demandas fazem papel, vereador Duígues. A Sabesp vai captar mais água, nós já falamos disso, lá no rio Itatinga, lá, e vai rasgar, e não paga nada por isso para a cidade de Mogi das Cruzes.
Talvez a gente não espere uma lei, talvez a gente tenha que entrar na justiça. A cidade de Guararema fez um acordo com a Petrobras depois de ter acionado ela na justiça. Petrobras não queria pagar royalties para a cidade de Guararema. Se hoje eles têm renda per capita de R$ 7.000, não foi porque eles tiveram coragem de acionar na justiça a Petrobras para cobrar os royalties, a elevação. Talvez seja a hora da cidade de Mogi das Cruzes comprar uma briga com a Sabesp. Nós não podemos ser só fornecedor e não ter nenhuma compensação por isso. Se a Assembleia Legislativa não vota, talvez no Tribunal de Justiça a gente consiga um acordo melhor com essa questão. Então, senhor presidente, algumas decisões a gente vai fazer. Só um instantinho, senhor presidente. Nós estamos estourando o tempo. Tem que ser rápido, porque tá bom, é rapidinho, senhor presidente. Até porque, Mauro, vereador Mauro, a Sabesp ela é de capital aberto. Tem ações na Bolsa, ela distribui os seus lucros, tanto aqui interno como para o exterior. E aí, você pega o balanço patrimonial da Sabesp do ano passado, você vê o quanto que eles distribuíram de lucros para os seus acionistas. E aí, em termos de investimento, para os municípios, e diminuir, inclusive, por exemplo, a tarifa que é captada na nossa região, eles não olham. Então, precisamos analisar isso. Agora, distribuir lucros altíssimos para os seus acionistas, pode. Agora, para o município que fornece água para eles, não dá, não tem razão. Eu acho que os municípios, através do consórcio, não sei como, tem que entrar sim e acionar a justiça para poder receber benefício. Receber um benefício não, receber o que é direito deles. Pedro, só uma reflexão. Lembrar, né, que um tempo atrás houve-se o discurso de que o projeto de lixo ficaria também com a Sabesp. E nós questionamos se a Sabesp não tem competência nem para cuidar da água, quiçá do lixo. Então, só um lembrete. Só para informar aos vereadores, esta questão não é com a Sabesp, essa questão é com o DAE. Então, nós temos que entrar com uma ação contra o DAE, porque a Sabesp ela faz distribuição de água. Quem cuida das represas é o DAE. Não, senhor presidente. Contrário. Quem faz dinheiro com a água que é captada aqui em Mogi das Cruzes é que nem a Petrobras. O petróleo é da União, mas quem explora o petróleo é quem paga o royalties. Então, é a Sabesp. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, que agradece pela colaboração dos colegas vereadores. O quarto vereador inscrito para falar, o nobre vereador Eduígues Ferreira Martins. Vossa Excelência está com a palavra, tem 10 minutos. Muito obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, boa tarde. Senhor presidente, eu vejo com felicidade a casa abordando vários temas que afligem a nossa população. O vereador Odete mostrou aí a qualidade da água da cidade. Água amarela, sem condições de uso. O vereador Furlan falou da falta de segurança no trânsito. O vereador Mauro falou dos buracos e da falta de investimento em várias áreas. Fico muito feliz, porque isso mostra que a cidade tem problemas, vereador Jean Lopes. E o prefeito insiste em dizer que nada disso acontece. Eu queria aqui falar especialmente para o vereador Chico Bezerra, que na saúde também temos problemas. Várias mulheres gestantes do Pró-Mulher, e que utilizam o Pró-Mulher, têm aguardado 4 horas para passar numa consulta com o ginecologista. Então, eu estava dizendo aqui, vereador Chico, que entre os vários problemas que tem a cidade, a caixa preta do transporte coletivo, que o vereador Caio Cunha quer discutir, a qualidade da água que está horrível, os buracos e as lombadas que foram abordados aqui, a falta de investimento. Eu estava dizendo que fui procurado por uma senhora gestante, que me disse que 4 horas é o tempo de espera para passar por um ginecologista no Pró-Mulher. Dentro do prédio onde está o secretário de saúde, que ele deveria descer da sua sala e verificar esse problema grave que atinge, segundo essa denúncia, várias pessoas. Várias pessoas. Então, eu acho que é algo que merece atenção. Vossa Excelência tem uma vida dedicada à saúde, tá?
Então, eu gostaria muito que a Comissão de Saúde verificasse essa situação. E não é a primeira vez, é o pré-natal que a pessoa periodicamente vai, e todas as vezes 4 horas de espera para passar por um profissional. Chegando a passar das 18 horas, os funcionários foram embora e trancaram o prontuário dessa paciente. O médico atendeu por boa vontade. Então é algo que nós também temos que observar. É o trânsito, é a qualidade da água, é a falta de investimento, é o problema fiscal, o problema de arrecadação e também o problema da saúde. Vereador, Vossa Excelência. permite uma parte? Pois não. Talvez o presidente da comissão vá falar, mas amanhã, à tarde, nós teremos a audiência, a prestação de contas da saúde, da Secretaria de Saúde. Então, acho que seria uma boa oportunidade para trazer dados concretos, com nome, com quando ocorreu, e aproveitar a presença do secretário aqui na nossa casa para fazer esses esclarecimentos, para verificar se não é uma questão pontual que tenha ocorrido ou se é uma rotina. Então, acho que amanhã é uma grande oportunidade de nós podermos trazer essas questões e achar as soluções, né? Acho que o problema tem que ser trazido, tem que ser debatido, mas principalmente nós temos que buscar como resolver essas questões. Mais ainda, vereador Cláudio Miak, aproveitando a oportunidade de Vossa Excelência aborda, antes de conceder a parte ao vereador Chico, eu com o pastor Evaristo, Carlos Evaristo, fomos até o secretário de Saúde, com o nobre vereador Carlos Evaristo. E lá eu abordei uma rua no Piatã, que a população está no chamado buraco negro, porque não é reconhecida por Itaquá, não é reconhecida por Mogi. Essas famílias não são atendidas pelo programa de saúde da família. Porque quando vão em Itaquá, Itaquá fala, vocês são de Mogi. Quando vão em Mogi, Mogi fala, essa rua não é nossa, quem está pagando é a população. Vossa Excelência esteve comigo, até hoje eu não tenho resposta da Secretaria de Saúde, a qual, verbalmente, junto com Vossa Excelência, conversamos com o secretário. Então, eu quero dizer... Só um questionamento rápido. Vossa Excelência cobrou do secretário a resposta? Várias oportunidades, em várias oportunidades. Eu só estou dizendo isso aqui porque, aproveitando, eu vou abordar outro tema. Depois mas assim, a você me dá uma diversidade de partezinha, né, problemas. vereador? Pois não, vereador Chico. Vereador, o vereador Cláudio Miak, ele comentou que amanhã nós vamos ter a presença do secretário, porque ele vem aqui na audiência pública e vem prestar contas dos últimos 4 meses com relação à saúde. E todos nós, vereadores, vamos ter a oportunidade de estarmos lá e fazer as indagações que forem necessárias. Eu estranhei, você falou que é pré-natal? É o período, aquele acompanhamento da gestante. Eu não sou médico, então para mim falar o nome técnico fica difícil. Então, mas periodicamente as senhoras vão ter... Porque o pré-natal de Mogi das Cruzes hoje ele é dividido de 2 maneiras. As gestantes fazem o pré-natal nos postos de saúde até a 28ª semana. Da 28ª semana em diante, ele vem para o Mãe Mogiana, onde ele termina o seu pré-natal até a 40ª semana. Antigamente, vereador, existia muito mais problemas do que hoje. Porque, geralmente, quando chegava na 36ª semana, os postos de saúde simplesmente liberavam essas gestantes e elas iam, quando precisavam, iam na Santa Casa de Mogi das Cruzes. Hoje não, nós temos uma Mãe Mogiana. Eu estou estranhando um problema de pré-natal, pode ser uma coisa pontual, não estou dizendo para você que não aconteceu, não é isso que eu quero dizer. Agora, o grande problema de Mogi das Cruzes não é o pré-natal. O grande problema de Mogi das Cruzes é o atendimento de ginecologia. Porque antes, e não é nem o atendimento de ginecologia, é a cirurgia ginecológica. Nós temos alguns tipos de cirurgias ginecológicas que todas essas cirurgias eram feitas... Posso falar um pouquinho, só para a gente ter um entendimento? Senhor presidente, depois vai me conceder um tempo a mais, porque eu tenho que abordar outro tema importante também. Mas rapidinho. Essas cirurgias eram feitas todas em Itaquera, no Hospital Santa Marcelina.
Com o hospital de Brás Cubas, foi montado e daqui 2 meses, agora em abril, vai começar a se fazer definitivamente todas as cirurgias ginecológicas de médio porte, que são os grandes problemas de Mogi, a partir do hospital de Mogi das Cruzes. Então isso vai melhorar bastante. Mas eu gostaria de convidar Vossa Excelência, amanhã, se pudesse estar presente, é muito importante esse tipo de questionamento, para que o secretário possa nos responder, falar sobre o Piatã, falar sobre os PSF, a gente discutir abertamente. Com certeza, senhor. Nessa audiência, e Vossa Excelência seria muito bem-vindo amanhã na nossa audiência pública. Obrigado. Muito obrigado. Senhor presidente, eu quero, na verdade, abordar um tema que eu considero também de grande importância. Eu tenho certeza que essa casa, todos os vereadores e vereadoras também consideram importantíssimo, que é o problema da violência. Saíram os números da violência na região, fornecido pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. E Mogi das Cruzes, lidera a violência no Alto Tietê. 285% de aumento de um ano para o outro. Eu achei que o número estava errado. Fui confirmar. Na região, na média, aumentou 29%. Mas em Mogi, especificamente, 287%. 287%. E aí, o governo do Estado tem responsabilidade nisso, o governo federal tem responsabilidade nisso, mas o município também tem responsabilidade. Vários municípios do Estado de São Paulo têm tomado medidas para reduzir a violência. E nós não observamos a mesma coisa em Mogi. Não adianta espalhar um monte de câmeras de vídeo pela cidade, tendo um guarda municipal para olhar 80, 90 câmeras. Ele não consegue acompanhar. Com um policial militar, que é aquele que está de castigo, que o comando não pode colocar nas ruas, coloca dentro do centro lá de observação das câmeras. A guarda municipal, ela não exerce um papel que o governo federal já autorizou de segurança pública. A guarda municipal, eu peço um pouco mais de tempo, senhor presidente, porque eu acabei abordando o tema da saúde, que também é de grande importância. Ela clama os guardas para, depois do devido treinamento, portarem armas, para ajudar a coibir a violência em nossa cidade. Mas nós não estamos observando o secretário municipal de segurança avançar nesse tema. A única coisa que avançou, um gasto de não sei quantos milhões para guardar as armas, não sei quantos milhões para comprar as armas. Mas enquanto isso está paralisado. O tráfico de drogas ocorre no fundo da Câmara Municipal. Guardas municipais são alvejados com tiro, apanham nos bairros. E em outras cidades, vereador Protásio, Osasco, por exemplo, Itaquá, por exemplo, Guarulhos, por exemplo, a Guarda Municipal exerce um papel mais efetivo na segurança pública. E essa casa aqui, ela tem que se debruçar sobre isso, porque o município gasta mais dinheiro com o Prolabore para a Polícia Militar, gasta mais dinheiro com a Operação Delegada, e os números aumentam. Está na contramão do que está ocorrendo. Ou seja, criou a Guarda Municipal, envia dinheiro para o governo do Estado, para o Prolabore, porque indiretamente vai para o governo do Estado, a Operação Delegada para o policial de folga, e a violência aumenta, e os homicídios aumentam em 287%. Aonde está o quartel que se
se instalou dentro da prefeitura. Um monte de coronel. Com certeza, pastor Roberto, Vossa Excelência, uma pessoa dedicada à área da segurança, com certeza esses coronéis ganham salários altíssimos, que é um verdadeiro quartel lá dentro, e 287% aumenta os homicídios em nossa cidade. Mogi tem o triste recorde de ser a cidade mais violenta do Alto Tietê. Então alguma coisa tem que ser reformulada. Alguma coisa tem que ser alterada. Porque se a coisa está descambando dessa forma, a violência triplica em um ano, em 12 meses, alguma coisa está errada. Só um cego não vê. Só um cego não vê que tem alguma coisa grave ocorrendo na cidade, quase 300% de aumento na violência, sem nenhuma medida efetiva. Agora eu vou pedir a Vossa Excelência para colaborar com essa presidência. Vou concluir, senhor presidente. Sem nenhuma medida efetiva para reduzir a violência. Então eu quero aqui dizer que não é só o trânsito, não é só os buracos, não é só a qualidade de água do SEMAI, não é só a queda na arrecadação, é também a segurança pública, a saúde e etc. Muito obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço pela colaboração. Não vendo mais nenhum dos seus vereadores inscritos, eu solicito ao primeiro secretário que proceda à chamada dos seus vereadores para a constatação de quórum para a nossa ordem do dia. Ana Carina Rodrigues Pirillo, presente. Antônio Lino da Silva, na presidência, presente. Benedito Faustino Tabaté Guimarães, presente. Caio César Machado da Cunha, presente. Carlos Evaristo da Silva, presente. Carlos Zucareschi, presente. Cláudio Uquil Miak, presente. Clodoaldo Aparecido de Moraes, presente. Emerson Rong, presente. Francisco Moacir Bezerra de Melo Filho, presente. Eduígues Ferreira Martins, presente. Jean Lopes, na primeira secretaria. Juliano Junab, presente. Marcos Paulo Tavares Furlan, na segunda secretaria. Mauro Luiz Claudinho de Araújo, presente. Odete Rodrigues Alves Souza, presente. Pedro Hideki Komura, presente. Protássio Ribeiro Nogueira, presente. Reinaldo Sadal Sakai, presente. Roberto Valença Lima, presente. Rubens Benedito Fernandes, presente. Vera Lúcia Nogueira Rainha do Prado, presente. Félix Amário Bauab, presente. 23 senhores vereadores presentes, senhor presidente. Todos, né? Agora é a semana da ordem do dia, né? Está vindo pela rejeição. 22 dos senhores vereadores se encontram-se presentes. A quórum regimental. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos papéis constando da ordem do dia. Única discussão e votação do projeto de lei número 165/14, de autoria do vereador Carlos Zucareschi, que dispõe sobre a denominação de via pública. Vereador Vassili Ivanov. Coloco em discussão o projeto de lei de autoria do nobre vereador Carlos Zucareschi. Está em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado. Única discussão e votação do projeto de lei 167/2014, de autoria do vereador Juliano Junab, que dispõe sobre a denominação de via pública. Rua Bonaventura Falcone. Coloco em discussão o projeto de lei número 16/2014, de autoria do nobre vereador Juliano Abi. Está em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado. Senhor presidente, não existem mais papéis para a ordem do dia. Não havendo mais papéis para ser tratado na ordem do dia, antes de encerrar a presente sessão, esta presidência gostaria de convocar os senhores vereadores para a sessão solene, que será realizado amanhã, às 20 horas, no Poder Legislativo. Sessão solene de título de cidadão mogiano ao senhor Ivan Martins Nunes Filho, de autoria do nobre vereador Marcos Furlan. Esta presidência gostaria de contar com a presença dos senhores vereadores e vereadoras. E gostaria de fazer uma informação a esse plenário também. Amanhã haverá a reunião de prestação de conta da comissão
na Comissão de Saúde da Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes. E na sexta-feira, às 9 horas, haverá a prestação de conta da Comissão de Finanças. Na manhã, às 15 horas, e na sexta-feira, às 9 horas da manhã. E na terça-feira haverá reunião da Comissão da Educação, às 9 horas da manhã. Então, eu queria informar os senhores vereadores, estão todos convidados. Não havendo mais papel para ser tratado, esta presidência dá por encerrado a presente sessão.